que eu me esqueça. Aê. Então, bom dia de novo, Henricão. Beleza? Ô, Luizinha, pena. Que pena que eu estou longe de você. Nossa Senhora, que tristeza, hein? Você viu, Luiz? Ah, não, Luiz. Não. Não. Manda internar esse professor seu. Ai, meu Deus do céu, não pode. Não pode. Ai, gente do céu. Então, vamos lá. Ó, parece que o Daniel tá tentando conectar ali também. Vamos esperar essa galera, né? Luizinho aqui, tá dando para estudar aí? Como é que tá? Tá legal? Alguma dúvida? Henrique tá estudando também? Vou deixar isso aqui. Tá? Beleza. Engraçado, o Daniel tá tentando ali conectar e não tá conseguindo. Uau! Não, Luiz! Eu tenho pena de quem vai concorrer com você. Putz, grila! Nossa, boa! Aqui, você conseguiu assistir as aulas todas lá de sistemas que eu postei? Porque eu postei umas aulas, né? Postei aula de todas as matérias lá de sistemas. Só ver uma coisa aqui. Hã? Esse troço tá dando tilt aqui, gente. Deu tilt. Capetinga, tá tudo certo. Ô, Carlônio, você tá bom aí? Beleza. Ah, não, então bom demais. Ô, Carlão, aqui, Oi. é aquilo que eu mandei para você lá, só não precisa ficar o tempo todo aqui, não. Vou ficar te vigiando, pode ficar Ah, tranquilo. eu não vou falar mal de você, não, só. Fique mais tranquilo. Ah. Aqui, não, sério, era só para ver se já coloquei até para gravar, era só para ver se ia dar certo, deu tranquilo. Se você quiser fazer outra coisa, de boaça. Agora, qualquer coisa, deixa seu celular próximo, porque se der algum tilt, eu te ligo. Tá, vai ficar. Então. Beleza, boa aula aí para você e para os meninos e todos. Ô, Carlão, brigadão, valeu, viu? Grande abraço aí. Deixa eu ver aqui a imunidade. Uou. A falta de você bebida não anima. Uou. Não, deixar aqui, topzera. Tentando apagar com gasolina. Faltam 2 minutinhos. Laurinha, bom dia, Laurinha Gomes. Bom dia. Isso. Então, falar um pouco. Faltou 1 minutinho aqui. Ô, Larinha, bom dia, conseguiu conectar, né? Que coisa boa. Que bom, tá me escutando bem, Lara? Tá enxergando bem também? Vê bem aí a imagem? Como é que tá? Tá, então tá. Que eu vi aqui que você estava tentando conectar e o Daniel tá tentando conectar até agora, ó. A internet deve estar meio fraca, né? Então, vamos lá. Galera, e a aula com o Jojo ontem foi legal? Nossa, é top demais, né? Ela falou de Paulo Leminski, falou, não falou?
Adoro Paulo Leminski, da Poesia Marginal. Beleza. Daniel, conseguiu conectar aí? Bom dia então, Dani. Joia, que eu vi aqui que você estava tentando conectar aqui, então que bom. Joia, joia, joia. Beleza. Giovaninha, bom dia, bom dia. Vamos lá então, galerinha, começar a nossa pendenga? Então vamos lá. Turma, olha, vocês estão conseguindo acompanhar lá? Bom dia, saudade de vocês. Vocês estão... Essa é a nossa primeira aula depois do Réveillon? Alguém me explica. Não é? Então, nossa, feliz 2021 pra gente, pra vocês aí, ó. Não, beleza, vai ser legal, viu? Vocês vão arrebentar nesse Enem. Então, vamos lá. Matheus Faria, bom dia. Turma, vocês viram que eu tô postando os vídeos lá para vocês, não é isso? Vocês estão conseguindo acompanhar aqueles vídeos? E eu tô postando o vídeo e qual matéria que é, qual apostila e qual página. Estão conseguindo acompanhar? Tá? Se não estiver conseguindo, vê se no fim de semana tá, dá um jeitinho de conseguir, porque é o seguinte, ó, a apostila 4, praticamente nós já terminamos, eu postei todas as aulas lá, tá? Só falta sistema sensorial, que aí eu vou postar para vocês, ok? E aí já vou dar uma dica. No Enem, sistema sensorial, eu vou postar as aulas, já tem elas até gravadas aqui, mas sistema sensorial está muito interligado com física, tá? Então, fiquem atentos a isso, ok? Então, ó, a apostila 4, praticamente nós terminamos. Fechou já, tá? Aí falta a apostila 3. Na verdade, falta um pedacinho, um finalzinho da apostila 2, que eu já gravei as aulas e vou postar para vocês, provavelmente hoje, tá? Que começa metazoários, que começa animais. Então, vou postar hoje ou amanhã para vocês. Já está gravada as aulas. Essas aulas eu gravei mesmo só para isso, tá? Não são aulas gravadas de outras turmas, como eu tenho postado, não, tá? Então, vou colocar lá para vocês. Provavelmente vai ser no YouTube, que eu não estou conseguindo acessar o Classroom, né? Então, eu vou postar para vocês o início de metazoários, tá? Quem quiser anotar aí, ó, tá? Põe no caderninho, então, ó. O início de metazoários de animais, que está na apostila 2, beleza? Isso aí eu vou postar para vocês, tá? E lá, nessas aulas que eu gravei, eu já falei até também de plateumintos, que são vermes chatos. Então, eu já falei de porífero, que é Bob Esponja. Já falei de selenterado oquinidário, que são as águas-vivas, os corais, as anêmonas, as hidras, as caravelas. E falei de plateumintos. Plateumintos são vermes chatos. Plate é chato, euminto verme, tá? São os vermes chatos, né? Plateuminto, tem um tesão no meio, ó. Eles foram os primeiros triblásticos. Então, o embrião deles tem 3 folhetos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma, tá? Mas nos plateumintos tem as planárias, as tênias e os esquistossomas. Tênia causa teníase e causa também cisticercose, a tênia sólio, né? O ovo da tênia sólio vai causar na gente cisticercose, né? E quando a gente come carne mal cozida ou mal passada, a gente vai ter o adulto tênia solium ou adulto tênia saginata no nosso intestino delgado. Então, olha só, já gravei lá, então, teníase e cisticercose para vocês. E gravei também esquistossomose, ou xistose, ou barriga d'água, que é causado pelo esquistossoma mansoni. Os dois são vermes plateumintos parasitas, tá? Esquistossomose é aquele verme que a fase larval dele vai ser no hospedeiro intermediário caramujo, que é o Bionfalaria glabrata. Beleza? Então tem a ver com água, com lagoa, porque o caramujo ele é dulcícola, é de água doce. Muito embora esse caramujo ele tem que vir à superfície aqui da água, pegar ar, guardar ar na cavidade paleal dele e voltar, descer para o fundo lá do lago.
tá? Então, esse caramujo, ele pega ar aqui em cima e volta. Mas esse caramujo, tá? Ele é de água doce, é o Bionfalaria, tá? Então, isso já tem gravado para vocês. E eu vou postar hoje ou amanhã, ok? E vocês continuam. E aí a gente vai acabar com a aula de hoje, que hoje eu vou falar dos nemateumintos, dos vermes cilíndricos, tá? Então, já tem aula gravada dos vermes chatos, plateumintos, e agora eu vou falar dos nemateumintos, os vermes cilíndricos, tá? As 3 principais doenças que você tem que saber para o Enem. Além disso, hoje também eu vou falar de imunidade, tá? Então, resposta primária e secundária, para vocês entenderem vacina. Aí a gente fala um pouquinho de soro, de vacina, de imunidade ativa e passiva, ok? E vou falar também um pouquinho, já antecipando a matéria, de répteis. O que foi fundamental para os répteis conquistarem o ambiente terrestre. Por quê? Porque o Enem adora evolução, gente. Quando eu falo evolução, não é só falar assim, ele não gosta de teoria evolutiva, não, de lamarquismo e darwinismo, não é isso não. Embora caia também questão, tá? De lamarquismo e darwinismo. Mas ele gosta do seguinte, é analisar o grupo de animal ou grupo de planta e fazer uma intertextualidade com a evolução. Quais foram as características que esse grupo teve que permitiu, por exemplo, vir para o ambiente terrestre? Beleza? Então, a gente vai trabalhar essas 3 coisas. As doenças, a resposta imune e características de répteis. Beleza? Então, vamos lá. Luizinha, você falou que caiu uma questão sobre isso na Unicamp. Sobre isso o quê? Fala para mim. Sobre a esquistossomose? É que eu falei tanta coisa aqui agora que eu vi seu chat. Ah, sobre a esquistossomose? E aqui, ontem foi vestibular da Unicamp e teve prova virtual? Nossa, você tá brincando, é sério? Nossa, aqui. Ah, não tô acreditando. Nossa, eu devia ter postado essa aula então, porque essa aula já está gravada desde semana passada. Eu devia ter postado essa aula para vocês então. Nossa! Porque eu falei quem que era o hospedeiro definitivo lá na aula gravada, você vai ver o hospedeiro intermediário, e falei o nome das fases. Miracídio é a fase larval que infecta o caramujo. Dentro do caramujo, a gente vai ter rédeas, que é uma fase que vive dentro do caramujo, e depois vai sair cercária. Mãos ao alto, você está cercária. Qual que é a forma... Ah, beleza! Qual que é a forma infectante para o ser humano? Esquistossoma mansoni. Mãos ao alto, você está cercária. É exatamente a cercária. Na hora da prova, vocês lembram, mãos ao alto, você está cercária. Porque quando você entra na lagoa, né, na água lá, as cercárias todas é mãos ao alto, você está cercária e entra dentro de você. Beleza? Não, mas você vai arrebentar. Então, vamos embora, turminha. Quem pode ser meus olhos aí, por favor? Quem vai ser meus olhos? Quem consegue abrir aí? Tá, beleza, Capê. Tá? Larinha que abriu para mim, conversou comigo? Aham. Ô, Larinha, Isso. então valeu, brigadão. De Gente, nada. olha, vem aqui comigo, ó. Eu vou falar primeiro disso aqui, abrindo uma nova guia. Ó, eu vou falar... Nossa, mas você me quebrou aqui, né? Aí, tá, mas já melhorei. Eu vou falar primeiro para você sobre o sistema imune, tá? Rapidamente. O que eu quero que vocês guardem? Eu quero que vocês guardem o seguinte, olha, que imunidade é a capacidade de responder, de se proteger contra antígenos, contra agentes invasores. Ficou claro isso aí? Imunidade, então, é a capacidade que seu organismo tem de se defender contra corpos estranhos. Seja esse corpo estranho um vírus, seja esse corpo estranho uma bactéria, seja ele um fungo, seja um verme. Tá? Então, imunidade é a capacidade que você tem de se proteger, de responder e de eliminar esses parasitas, porque eles estão no seu corpo, porque eles são parasitas. Isso é uma relação ecológica desarmônica interespecífica, tá? Parasitismo. Beleza. Agora, acontece o seguinte, nós temos um sistema chamado sistema
imune. O sistema imune será um sistema que ele é constituído de órgãos. E a gente tem órgãos nesse sistema imune. Então, a medula óssea vermelha, tá? Que é o tecido conjuntivo hematocitopoético, na medula óssea vermelha, dentro dos seus ossos, tá? Você tem ali um tecido muito parecido com o sangue, que na realidade é o tecido que produz todas as células do sangue. Anota isso para mim, tá? Medula óssea vermelha, tá dentro dos ossos, tá? Tá aqui, ó, vermelhinha. E essa medula óssea é um tecido conjuntivo hematocitopoético. Poiesis é fabricar, cito, célula, hemato do sangue. Então, todas as células do seu sangue, as hemácias ou eritrócitos, que são células vermelhas, que a gente tem em maior quantidade no sangue, tá? Todos os leucócitos, leuco é branco, então células brancas, tá? São produzidos na medula óssea vermelha. Ficou claro isso aí? Tá? Beleza. Só que é o seguinte, os eritrócitos, que são os vermelhos, olha lá os glóbulos vermelhos, as hemácias, a função deles é transportar oxigênio, porque dentro deles tem hemoglobina. Não é? E hemoglobina tem um átomo de ferro e o oxigênio conjuga com o átomo de ferro e é levado, então, para todos os tecidos do corpo, porque o oxigênio vai ser receptor final de hidrogênios na respiração celular aeróbica, lá nas cristas mitocondriais. Então, a gente precisa de oxigênio, porque a glicose vai ser oxidada, a glicose vai ser quebrada, inicialmente no citoplasma e depois na mitocôndria, o restante vai ser na mitocôndria, via ciclo de Krebs e via cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa, e a energia dessa molécula de glicose foi quebrada, foi utilizada para fazer ATP, beleza, mas sobrou 2 lixões. O CO2, que é mandado, então, para o sangue, e o sangue deixa esse CO2 nos alvéolos pulmonares, a gente manda para fora, resolveu o problema. Mas o segundo lixão é H+, é hidrogênio, que também veio da molécula de glicose quebrada. E quem nos salva desse hidrogênio, desse H+, é a molécula de oxigênio. Então, o oxigênio entra ali na mitocôndria, reage com H+, e vira água, que não é tóxico. Maravilha. Então, o oxigênio, ele é aceptor final de hidrogênios na respiração celular aeróbica. Ficou claro? Então, a gente precisa de alguém que leve oxigênio para todas as células do corpo. Esse alguém é o eritrócito ou hemácia. Ficou claro isso aí? E hemácia foi produzida no tecido conjuntivo hematocitopoético, ou seja, na medula óssea vermelha. Ok? Já anota para mim. Hemácia de mamífero não tem núcleo. Hemácia ou eritrócito de mamífero não tem núcleo. Os eritrócitos de mamífero, qualquer mamífero, isso é característica de mamífero, tá? Perde o núcleo e a maioria das organelas membranosas e vira uma célula anucleada, praticamente só com hemoglobina. Só com hemoglobina, para transportar oxigênio. Por isso que a eficiência de entrega de oxigênio nos mamíferos é boa. Por quê? Porque os eritrócitos perdem o núcleo. Tudo bem? A célula precursora do eritrócito, que é a hemácia, é chamada de eritroblasto. Eritroblasto está dentro da sua medula óssea vermelha. O eritroblasto ainda tem núcleo. Na hora que o eritroblasto especializa e vira eritrócito, então na hora que a pré-hemácia especializa e vira hemácia, ela perde o núcleo, porque nós somos mamíferos. Na gente, no cachorrinho, no ornitorrinco, no canguru, tá? Qualquer mamífero, que é aquele ser que possui pelo e glândulas mamárias e um músculo diafragma, vai ter hemácias anucleadas, ficou claro? Se ocorreu um crime em algum lugar, tá? Ocorreu um crime, te chamaram lá, você faz parte da perícia, te chamaram lá, encontraram a faca, tá? Te chamaram para poder, então, analisar aquele sangue que estava ali, porque acharam que aquele sangue ali não era só da vítima, era também do agressor. E na hora que você pegou esse sangue e analisou lá no microscópio, levou para o laboratório, analisou e viu hemácias nucleadas, você fala, olha, quem matou essa pessoa ou foi peixe, ou foi anfíbio, ou foi réptil, ou foi uma galinha raivosa. Aí o cara fala, mas por quê? Uai, porque é o seguinte, as hemácias aqui têm núcleo.
E mamífero não tem hemácia com núcleo. Ficou claro isso aí? Se aparecer sangue com hemácia nucleada ali no local do crime, você fala, olha, ou a galinha matou esse cara, ou essa faca foi utilizada para matar uma galinha, ou matar um calango, ou matar uma perereca, né? Porque anfíbio, réptil, peixe, tudo tem hemácia nucleada. Ficou claro? Porque se for mamífero, mamífero não tem núcleo nas hemácias. Tudo bem? Já anota isso para mim. Agora, peixe tem hemácia nucleada, anfíbio tem hemácia nucleada, réptil tem hemácia nucleada, ave tem hemácias ou eritrócitos com núcleo. Mamífero não. Tá? Tá. Aí é o seguinte, a medula óssea vermelha, que está lá no meio dos seus ossos, né? Quando a gente quebra um osso assim de galinha quando está comendo e chupa ali, você vê que parece um sangue cozido ali. É medula óssea vermelha, tá? A medula óssea vermelha, ela também produz os leucócitos. Leuco é branco, citocélulas. São as células brancas, células de defesa. Combinado? E aí, olha, célula de defesa, leucócito, já falou, a função dela é proteger o organismo. Ou proteger o organismo, tá? Fagocitando corpos estranhos, vírus e bactérias, tá? Ou proteger o organismo produzindo anticorpos, que são proteínas contra antígenos, contra proteínas desse agente agressor. Então, repara para você uma coisa. Nós temos dois tipos aí de resposta imune. Uma resposta imune chamada resposta imune celular é onde a célula vai fagocitar aquele organismo que entrou no seu corpo. Então, imagina que isso aqui é um vírus, tá? O vírus entrou no meu corpo. Um macrófago que foi produzido pela medula óssea vermelha, porque tanto os eritrócitos, células vermelhas do sangue, as hemácias, quanto os leucócitos, qualquer tipo de célula branca, ou seja, glóbulo branco, também é produzido pelo tecido conjuntivo hematocitopoético, pela medula óssea vermelha, tá? Então, imagine que um vírus acabou de entrar. Aqui, ó, um vírus acabou de entrar no meu organismo. O macrófago, que é um tipo de leucócito, glóbulo branco, ele pode emitir pseudópodes e fagocitar esse vírus. Então, ele envolve, ó, com a membrana citoplasmática, envolve o vírus, manda para dentro do citoplasma, e o lisossomo, que é aquela organela intracelular que faz digestão, o lisossomo do macrófago vai lá no vírus e digere o vírus. Ficou claro? Essa resposta é uma resposta imune celular, porque foi uma célula sua que te defendeu. E essa resposta é chamada de inata. O que é inata? Ela é não especializada. Tá? Ela é inata, você já nasce com ela. E ela não é específica. O que não é específica? Qualquer vírus, qualquer bactéria que entrar ali, esse macrófago ou neutrófilo também vai fagocitar. Ficou claro? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí, ó, número 1, tá? Essa resposta aí que eu falei para vocês é uma resposta imune inata. Beleza? Inata. E ela é celular. Inata é que é não específica, tá? Você já nasceu com ela. E vão ser principalmente macrófagos. Opa, falhou aqui. Vamos lá. Macrófagos e neutrófilos, que são glóbulos brancos. Todos dois fagocitam. Tudo bem? Então, uma resposta imune inata, não específica, qualquer coisa estranha que entrar lá dentro de vocês, pode ser um órgão que foi transplantado, tá? Porque ele é um corpo estranho, né? As glicoproteínas das células daquele órgão não são iguais às glicoproteínas de membrana das suas células. Então, o seu sistema imune vai ver aquilo ali como not self, não próprio. E vai estimular, inclusive, células, então, do sistema imune inato, não específico, a tentar fagocitar essas células. Tudo bem? Isso aí vai ser a primeira resposta imune que a gente tem. Uma resposta imune inata. Beleza. Agora, existe uma outra resposta imune, que é uma resposta imune que a gente chama de adquirida. Então, agora eu quero explicar para vocês resposta imune adquirida ou adaptativa.
Eu posso chamar também, tá, de adaptativa. Ela é adaptativa, ela se adapta, tá? E ela aqui, ela é específica. Específica. E ela é chamada de resposta humoral. Humoral, porque tem a ver com anticorpos. Aqui tem a produção de anticorpos. Beleza? E quem vai fazer essa resposta aí são principalmente os linfócitos, linfócitos em geral, mas principalmente linfócitos T, chamados também de CD4. E quem produz o anticorpo mesmo é o linfócito chamado linfócito B. Beleza, tá? E aqui é específica. Tá dando para ver aí direitinho? Tá? Vamos lá, então, entender o que é uma resposta imune adquirida ou específica ou adaptativa. E que é humoral, que envolve anticorpos. Observação. Alguém fala aí para mim, por favor. Anticorpos, qual que é a natureza bioquímica de anticorpos, de imunoglobulinas? Eles são carboidratos, polissacarídeos, eles são lipídios, eles são ácidos nucleicos ou eles são proteínas? Alguém fala para mim. Imunoglobulinas são anticorpos, tá? Beleza. Mas a natureza bioquímica dele, PTN. PTN, proteína, tá? Então, repara, proteína, isso, Luísa, proteína. Perfeito. Beleza? Então, as imunoglobulinas, elas são proteínas produzidas pelos linfócitos, principalmente linfócito B, que acaba transformando em plasmócito. Então, olha só. Linfócito B e plasmócito é a mesma coisa, é a mesma célula, é o mesmo glóbulo branco. Só que o linfócito B é antes dele começar a produção de anticorpos específicos que vão atacar aquele antígeno específico, tá? Como se fosse uma chave que encaixa direitinho numa fechadura. Beleza? Então, por exemplo, eu antes de dar aula, eu sou linfócito B. Eu dando aula na minha atuação, eu sou plasmócito. Ficou claro isso aí? Só que a função do linfócito B é produzir anticorpos. Então, antes dele ser ativado para produzir anticorpos, ele é chamado de linfócito B. Mas a partir do momento que ele é ativado, ele começa a produzir anticorpos que são específicos para atacar só aquele tipo de vírus, ou aquele tipo de bactéria, ou aquele tipo de protozoário, aí se ele está na atividade dele produzindo anticorpos, que são imunoglobulinas, aí ele é chamado de plasmócito. Ficou claro? Beleza? Gente, alguma dúvida? Um momentinho parada para vocês perguntarem alguma coisa para mim, que eu quero continuar. Eu quero ter certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Posso prosseguir? Manda um feedback aí, por favor. Pode? Beleza, então vamos embora. Tá. Gente, como que funciona agora essa resposta imune adquirida, ou adaptativa, ou específica, e que é humoral, ou seja, que envolve, na realidade, a produção de anticorpos, imunoglobulinas, que abreviadamente, tá? Essas imunoglobulinas, vocês vão ver em texto ou na prova, eles podem mandar para vocês, elas são chamadas de IG, tá? IG, imunoglobulina, tá? Olha, essa resposta acontece da seguinte forma. Macrófago, Capetinga, macrófago é aquele que fagocita? Isso. O macrófago, ele vai fagocitar esse vírus aqui, ó, vai digerir esse vírus, vai quebrar ele em vários pedacinhos, várias proteínas do capsídeo viral e vai apresentar isso para linfócito T.
Olha, então apresentou isso para linfócito T, que é o CD4, o linfócito T CD4, tá? Ele é chamado também de T-helper, ou seja, T socorredor, do inglês helper, tá? O T maestro, maestro, ele que faz, sabe? Ele que rege, orquestra o moral. O linfócito T, quando pega esse pedacinho de vírus que o macrófago fagocitou, digeriu e apresentou para ele, o linfócito T apresenta isso para o linfócito B e fala, através de sinalização bioquímica, tá, gente? De citocinas, de interleucinas, de interferon, ou seja, são substâncias químicas junto com esse pedacinho de proteína que veio do vírus. O linfócito T fala bioquimicamente para o linfócito B, tá? Para o linfócito B, assim, ó, aqui, cara, o linfócito B aqui, ó, produza um anticorpo, uma proteína que encaixe direitinho aqui nessa partícula viral. Porque quando esse vírus entrar de novo, ou porque a gente está cheio desse vírus aqui no corpo, e eu preciso de anticorpos que encaixem aqui. Porque os anticorpos, que são imunoglobulinas, que são proteínas, vão ser produzidas pelo linfócito B, e o linfócito B, olha aqui, na hora que produz, esses anticorpos grudam naquela proteína, ó, do vírus e pof, quebra. E aí detona o capsídeo viral, detona a parede celular de bactéria, detona a membrana de protozoários. Ficou claro? Então, os anticorpos vão atacar aquele corpo estranho. Porque os anticorpos são proteínas que encaixam direitinho em proteínas estranhas que pertencem àquele corpo estranho que entrou em você. Essa proteína estranha é chamada de antígeno, tá? Antígeno. Antígeno, geno que faz gerar anticorpos. Antígeno é aquela proteína estranha que faz gerar anticorpos. E anticorpos é o contra corpo estranho, tá? Olha como é que faz sentido, né? Então, qualquer proteína estranha que entrar no seu corpo é chamada de antígeno. Gera anticorpos, antígeno, beleza? E anticorpo é contra o corpo estranho, beleza? Então, o macrófago fagocitou aquele vírus, aquela bactéria, digeriu, apresentou os antígenos para o linfócito T, de totalmente maestro, totalmente eu que vou comandar isso aqui. Mas detalhe, esse T de totalmente não é ele que produz, não, tá? Quem produz os anticorpos, vou colocar até aqui embaixo, tá, gente? Para não ficar no branco ali, ó. Quem produz os anticorpos vão ser os linfócitos B, que viram plasmócitos. Aí você vai guardar linfócito B, você vai guardar antibody. Body começa com B. Antibody é anticorpo em inglês, tá? Então, linfócito B é que produz antibody. E deixa eu colocar uma setinha aqui. Vamos ver se vai ficar legalzinho. Eu não sei se isso aqui é setinha. Que bom. Olha lá, ó. Então, o macrófago, ele apresenta os antígenos para o linfócito T, chamado linfócito T CD4, T helper, tá? T orquestrador, T maestro, e o linfócito T vai ativar os linfócitos B. Então, vou até colocar aqui um sinalzinho de mais, ó. Olha lá, os linfócitos T estimulam os linfócitos B. Os linfócitos B vão virar agora plasmócitos. Olha que lindo. E os plasmócitos produzem AC, anticorpos. Ou vou colocar no termo que a gente usa na literatura, IG, imunoglobulinas. Beleza isso aí? Ok? Tá? Essa resposta toda é uma resposta que é altamente específica, porque o anticorpo aqui, que vai ser produzido aqui, vai ser um anticorpo contra aquela proteína estranha que o macrófago tinha digerido, tá? Daquele organismo ou daquele vírus que o macrófago tinha digerido. Então, o macrófago é uma célula apresentadora de antígenos. Você concorda comigo? Ela é apresentadora de antígeno. O linfócito T, esse aqui é o antígeno do vírus
do vírus da hepatite, o antígeno do vírus da hepatite. Esse aqui é o linfócito T. Ele apresenta o antígeno, apresenta a proteína estranha para o linfócito T. O linfócito T pega essa proteína estranha e entrega para os linfócitos B, de antibody, que vai para os anticorpos. E os linfócitos B vão levar mais ou menos, gente, 1 semana, 12 dias, para aprender a produzir uma proteína anticorpo, uma imunoglobulina, que encaixa direitinho ali naquela proteína estranha. Então, é uma briga de proteínas, concorda? É uma proteína estranha e o linfócito B está produzindo uma proteína para encaixar ali, para destruir aquela proteína estranha. Então, é o antígeno contra o anticorpo. Para não falar mentira para vocês, antígenos, substâncias antigênicas, podem ser proteínas, pode ser polissacarídeos, pode ser algum lipídio complexo conjugado com alguma outra coisa, tá? Mas é sempre uma substância bioquímica, uma molécula orgânica que estimula todo esse processo que eu acabei de explicar para vocês. De macrófago apresentar para linfócito T, para apresentar para linfócito B, e linfócito B, produzir anticorpos, que aí só são... Anticorpo é só proteína mesmo. Produzir anticorpos, que são imunoglobulinas, que vão encaixar direitinho naquela substância estranha, que é o antígeno. Beleza? E essa resposta aqui, ela vai ser chamada de resposta, teve produção de anticorpos. Essa resposta vai ser chamada de resposta celular ou resposta humoral? Fala para mim. Humor significa inicialmente líquido. Os seus anticorpos vão ficar no plasma sanguíneo e no líquido intersticial, no líquido que banha as células. Então, se os anticorpos vão ficar nos líquidos do seu corpo, inclusive tem anticorpos que saem na lágrima, que saem no leite, que saem na saliva, tá? Se os anticorpos vão ficar no líquido, se as imunoglobulinas vão ficar no líquido, no plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, então isso é uma resposta humoral. Ficou claro? Se envolve anticorpos, é uma resposta humoral. Sim ou não? Ficou claro? Beleza? Tá? Macrófago apresentadora de antígeno. Uma célula apresentadora de antígeno apresenta por linfócito T, chamado de T helper ou TCD4. E o linfócito T vai e apresenta para o linfócito B e ativa o linfócito B. Detalhe, o vírus da AIDS ataca exatamente essa célula chamada linfócito T. Nossa, que ventão que está aqui. Caiu tudo. Anota isso para mim, por favor. Tá? Aqui, ó. O vírus da AIDS, ele ataca o linfócito T. Esse cara aqui, ó. Se ataca e mata seus linfócitos T, você pode ter macrófago funcionando muito bem no seu sistema imune, tá? Você pode ter um monte de linfócito B esperando ali a ordem para começar a produzir anticorpos, mas você não tem um linfócito T, que é aquele que faz o orquestramento da resposta imune humoral. Ficou claro isso aí, galera? Entendeu? Então, o vírus da AIDS, ele tira exatamente de você aquele camarada, que é o linfócito TCD4, aqui, ó, linfócito TCD4, tá? Se na prova cair CD4, é linfócito T. O vírus da AIDS ataca esse cara. Então, o vírus da AIDS vai tirar exatamente aquela célula que vai fazer com os linfócitos B, falar, ô cambada de linfócito B, bora galera, vamos trabalhar, vamos produzir anticorpos, porque tem um corpo estranho aqui. Esse cara que tem megafone e que organiza, mobiliza todos os linfócitos B, ele é destruído. Então, às vezes, olha só, que ironia do destino. Quando você faz exame de sangue, tá? Você está lotado de linfócito B e está morrendo de doença oportunista. Alguém me explica, por favor, por que pode acontecer isso? Um cara que está com HIV, que não está tomando antirretroviral, né, que inibe a transcriptase reversa, que a gente viu, né, há muito tempo atrás lá nas aulas de vírus. O cara não está tomando. Quando ele faz exame de sangue, ele está lotado de linfócito B,
uma quantidade normal de linfócito B, até mais alta, se for o caso, e o cara está morrendo de doença oportunista. Como que pode isso? Isso, mas qual linfócito que perde a função? Qual linfócito que é morto, que é destruído? Não, o T, aqui, ó, o linfócito T. Tanto que eu estou falando, olha, você tem uma quantidade imensa aqui, ó. Você tem uma quantidade imensa. Deixa eu colocar amarelinho. Você tem uma quantidade imensa de linfócito B. Tem uma quantidade imensa. Você tem um exército de linfócito B ali. Mas você está morrendo de doença oportunista. Por quê? O linfócito B, ele só começa a produzir anticorpos se ele for estimulado por qual linfócito? Isso, Alexandra, exatamente, entendeu? Se você acabar com os linfócitos T do seu organismo, T de tatu, você pode até ter muito linfócito, até possuir muito linfócito B, que produz antibody. Mas o linfócito B que produz antibody, que é anticorpos, ele só é ativado pelas interleucinas, pelas citocinas do linfócito T. Ficou claro isso aí? Deu para entender, galera? O vírus da AIDS tira exatamente o intermediador entre macrófago e linfócito B. Olha que loucura. Que loucura, sim. Aí você morre de uma gripe. Deu para entender agora? Beleza? Então anota isso para mim, tá? O linfócito T é chamado de CD4 também. CD4 que é uma proteína que ele expressa na membrana. Porque você sabe que biólogo, cientista adora uma coisa complicada, né? Então a proteína chama CD4, então tem prova que você coloca lá o CD4. Aí você tem que saber esse nome. É uma proteína que ele expressa, batizar ela como CD4, tá? Beleza. Até aí ficou claro, galera? Beleza? Tá. Eu vou diminuir aqui, tá? Talvez eu vá desaparecer. Vocês estão escutando a minha voz ainda? Que eu quero ainda continuar numa outra pegada aqui, ó. Larinha, você consegue abrir o microfone? Oi, Capê, vai trocar a tela? Não. Você está me vendo ainda? Tô. O que eu estou fazendo? Ué, passou, escreveu esse negócio. Tá parado igual tava antes. Não, então você não está me vendo, não. Não. Ah, você! Você eu estou vendo. O que eu estou fazendo? Tá mexendo no nariz. Ai, que nojo. Ah, então você tá me vendo mesmo. Aí, beleza. É porque eu desapareci aqui. Eu não tô me vendo, não. Então não sei se vocês estão Não, vendo. dá pra te ver. Não dá. Gente, então presta atenção agora. Olha, ficou claro isso aí, não é? Agora a gente tem dois outros tipos também para analisar em relação à imunidade, antes de eu explicar esse gráfico, tá? Nós já falamos que é a resposta imune inata, é aquela que você já nasce com ela e que ela é celular e que ela defende o seu corpo através de células que fagocitam e ela é generalista, entendeu? Ela come geral, ela não é específica não. Porque o anticorpo é específico só para aquele vírus, só para aquela bactéria, tá? E vi uma resposta humoral que tem esse processo todo aí de macrófago, linfócito T de tatu e linfócito B de bolsa, né? Que é a resposta humoral. E a resposta humoral produz imunoglobulina. Imunoglobulina é específica, o anticorpo é específico para atacar aquilo ali, tá? Agora, vem aqui comigo. Vocês lembram que eu falei que o linfócito B, ele chega a demorar de uma semana até 2 semanas, em alguns casos até 20 dias, para aprender a produzir o anticorpo contra aquele antígeno? Então, demora um pouco. Tá? Mas depois que ele aprende a produzir anticorpo contra aquele antígeno, aí acabou. Aí a receita é instantânea, ele produz na mesma hora e mais. Você ainda fica com uma célula chamada células de memória. Células de memória são linfócitos B que já sabem fazer, já tem a receita de anticorpos contra aquele antígeno. E se aquele antígeno, aquele vírus,
né, que tem aquele antígeno, aquela proteína, ou aquela bactéria que tem aquela glicoproteína, entrar no seu corpo, na mesma hora é acionada as células de memória e em questão assim, de minutos, eles produzem uma quantidade imensa de anticorpos e mata aquilo lá. Tá? Mas vem aqui comigo. Ó, antes de eu explicar esse gráfico, eu vou falar mais dois outros tipos de imunidade. Tá? Olha, a gente tem uma imunidade chamada imunidade passiva. Guarda aqui para mim, ó. Passiva é quando você não produz anticorpo. Você recebe imunoglobulina, perdão, IG. Imunoglobulina, pronto, você recebe de alguém. Ficou claro isso aí? Imunidade passiva. Agora eu tenho outra imunidade aqui, ó, chamada imunidade ativa. Imunidade ativa é quando você produz seus anticorpos. Tá? Imunidade ativa. Então, você produz, sintetiza suas imunoglobulinas, seus anticorpos. Ficou claro? Gente, se eu estou falando aqui, ó, de imunoglobulina, imunidade passiva e imunidade ativa, eu estou falando de resposta imune ou não específica ou celular, resposta imune inata ou celular, né, não específica, ou estou falando de resposta imune adquirida, adaptativa, específica? Se eu estou falando de anticorpos. Eu estou falando algo que tem a ver com a resposta adquirida adaptativa, tudo bem? Mas detalhe, olha aqui, na imunidade passiva, você recebe anticorpos que algum organismo produziu para você. Algum organismo. Tá? Vou até completar ali, ó. Algum organismo produziu ou sintetizou para você. Ficou claro isso aí? Então vamos ver aqui. Capê, na vacina, por exemplo, a gente toma e fica imunidade adquirida. É o mesmo que... Não, calma, Lara. Sei que vai me responder essa pergunta. Tá? Matheus, você estava me vendo, eu estava limpando o salão. Então, beleza. Ô, Gia, mas vocês perceberam que eu coloquei esse dedo aqui no nariz e pus esse na boca, ó. Vocês perceberam isso. Depois vocês voltam o vídeo, tá gravando, vocês vão ver, tá? Mas, ó, gente, não tem problema com meleca, não. Porque isso aqui é mucopolissacarídeo. É glicoproteína. Quer dizer, é polissacarídeo, que é glico, mas proteína. E com partícula sólida do ar. Então, se quiser comer meleca, não tem problema não, tá? É até saudável, de alguma forma, né? Porque é proteína. Mas vamos embora. Vamos aqui, ó. Você vai responder para mim, Lara, o que vai ser vacina, ó. Imunidade passiva. Você recebe anticorpo pronto. Pronto. Ficou claro? Pronto. Não foi você que produziu. Foi alguém que produziu para você. Tudo bem? Agora tem um outro termo que eu quero que vocês guardem, que é, tem a imunidade natural. Natural é que não envolve tecnologia humana. Tá? Não envolve tecnologia humana. Ou biotecnologia, ou laboratório, ou conhecimento de ciência do ser humano, nada disso. E a imunidade artificial. Imunidade artificial envolve técnicas biotecnológicas, laboratoriais, para você adquirir aquela imunidade. Entendeu? Imunidade, agora eu estou falando outro conceito, outra classificação. Imunidade natural não envolve nenhuma tecnologia humana. Imunidade artificial envolve tecnologias baseadas no acúmulo de conhecimento, né, no decorrer da história da humanidade. Ficou claro? Tecnologia, laboratório, beleza? Tá. Então, repare uma coisa, que eu tenho dois tipos de classificação da imunidade, quanto ela ser ativa ou passiva, ou seja, quanto à produção ou quem produziu esses anticorpos. Se foi outro organismo que produziu para você, é passiva. Se foi você, é ativa. E tem outro tipo de classificação que fala se a imunidade é natural ou se ela é artificial. Vocês concordam comigo? Ou seja,
eu vou ter aqui, na realidade, uma combinação 2 por 2. Então, você sabe que isso aqui vai dar, então, 4 possibilidades. Vocês concordam comigo? Uma imunidade passiva natural e passiva artificial e uma imunidade ativa natural e ativa artificial. Eu vou ter 4 possibilidades de classificação. Concorda? Porque vai ser essa combinação aí 2 por 2. Ok? Então, aqui vem comigo. Olha só. Imunidade passiva. Imunidade passiva é quando alguém produziu anticorpos para você. Por exemplo, pode ter sido sua mãe. E sua mãe passou esses anticorpos pela placenta ou pela amamentação, pelo leite. E esse leite, tá, dos 5 primeiros dias, ele é chamado de colostro. Porque ele tem aquele colostro de anticorpos. Tá? Tem aquele colostro de anticorpos, tem aquele tantão de anticorpos. Então, pergunto para vocês uma coisa. A imunidade que veio da mãe. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Ela é uma imunidade, você recebeu anticorpos da sua mãe. Ela é uma imunidade ativa ou passiva? Responde para mim. Em relação passiva, você concorda? Não foi você que produziu. Quem produziu esses anticorpos e passou pela placenta e depois passou pela amamentação foi sua mãe, foi outro organismo. E você está recebendo esses anticorpos. Então, isso aqui é uma imunidade passiva. Boa aqui, ó. Imunidade passiva. Beleza. Agora eu pergunto uma coisa. Esse processo é artificial ou é natural? Natural. Não tem um conhecimento biotecnológico, laboratorial, não teve pesquisa para fazer isso aqui não, gente. Então, olha lá, imunidade passiva natural. Entendeu o que é imunidade passiva natural? Tá? É quando você recebe anticorpos naturalmente de outro ser. Quem que é esse outro ser? Sua mãe. Ficou claro isso aí, Lara? Ficou, Luísa? Beleza? E outra coisa, anticorpo, gente, é proteína. Proteína dura mais ou menos 3 meses. Por isso que depois de 3 meses de vida, o nenenzinho começa a ter otite, faringite. Por quê? Porque os anticorpos da mãe estão degradando. Até os primeiros 3 meses de vida, você pode ver que menino nenhum, quase nenhum, não tem febre. Depois começa a ter um monte de febrícula, tá? Porque os anticorpos da mãe estão ali degradando. Beleza? Então, isso é uma imunidade passiva natural. Ok. Agora, repara uma coisa aqui. Vem comigo vocês. Ainda comigo, tá? Eu fui picado de cobra. Ou picado de escorpião. Ou taquei o dedão lá num ferro, tá? Enferrujado. A toxina tetânica da bactéria do tétano entrou em mim e já está atuando no meu sistema nervoso. Eu já estou começando a ter trismo no maxilar, endurecimento aqui do maxilar, começa a falar assim com os dentes cerrados. Eu já estou começando a ter enrijecimento de nuca. Eu pergunto uma coisa, gente, olha, tanto o veneno da cobra, o veneno do escorpião, quanto a toxina da bactéria, lá, que é o Clostridium tetani, já estão atuando. Tudo bem que a proteína do veneno da cobra, a proteína do veneno do escorpião, a proteína da toxina tetânica são antigênicas, são antígenos, estimulam meu sistema imune. Mas eu pergunto para vocês uma coisa. Elas vão atuar em 6 horas, 8 horas. Eu posso esperar meu sistema imune, macrófago fagocitar, apresentar para linfócito T, linfócito T, CD4, apresentar para linfócito B levar de 7 até 21 dias aprender a produzir anticorpos contra aquela proteína estranha, eu posso esperar? Alguém me responde, por favor. Acabei de ser picado por uma cobra. Não, se alguém responder, né? Pode. Eu falar, acho que não gosta de mim, né? Isso, lógico que não. Porque é o que eu falei para vocês, a toxina, tá? Aquelas proteínas, glicoproteínas desses venenos, dessas toxinas, vão agir em horas. O seu sistema imune aprende a produzir anticorpos de 7 até 21 dias. Você não pode esperar. Então, você concorda comigo que você já tem que introduzir nesse ser que foi picado pela cobra anticorpos prontos?
Não pode esperar ele produzir. E esses anticorpos foram produzidos por um cavalo, foram produzidos por um coelho. Beleza? Tranquilo? E esse processo, tá, gente, de colocar o veneno da cobra lá, pouco, tá? Pouco, ó, pouca quantidadezinha, tá? De veneno da cobra lá, ó, pouquinho, porque se você colocar a quantidade normal que tem numa picada, você mata o cavalo, não é? Você coloca, olha, pouco, tá? Microlitros, né, de veneno ali, sei lá, nanolitros no cavalo, e o sistema imune do cavalo é que está produzindo anticorpos. Então, é o macrófago do cavalo que está fagocitando ali a proteína do veneno da cobra, apresentando para o linfócito TCD4 do cavalo. O linfócito TCD4 do cavalo está apresentando isso para o linfócito B do cavalo, que está virando plasmócito no cavalo. E esses plasmócitos estão produzindo anticorpos, imunoglobulinas, contra aquela proteína do veneno da cobra, para quebrar aquela proteína. Tá? Depois que o cavalo produziu uma quantidade boa de anticorpos, você faz uma sangria nesse cavalo, tira o sangue dele, lógico que coloca o sangue para voltar, senão você mata o cavalo, né? Você tira o sangue, centrifuga e separa o soro o soro do sangue do cavalo com anticorpos, já contra o veneno da cobra. Beleza? E cada anticorpo é específico. Anticorpo antielapídico contra veneno de cobra coral. Anticorpo anticrotálico contra veneno da cascavel. Anticorpo antibotrópis contra veneno de jararaca. Anticorpo antilaqueses contra veneno da surucucu. O anticorpo é específico, você concorda comigo? Tá? Então, repara, quem produziu anticorpos para atacar o veneno que está entrando na sua circulação agora foi o cavalo. Então, primeira coisa que eu pergunto para vocês, isso foi uma imunidade sua, tá? Ativa ou passiva? Responde aí para mim. Passiva, concorda? O cavalo produziu anticorpos para você. Agora, todo esse processo até esses anticorpos chegarem dentro do seu organismo, foi um processo natural ou isso aí necessitou de todo um conhecimento biotecnológico? Então vai ser artificial. E como que é chamado isso? Soro. Ficou claro? Porque você tira o soro. O soro é a parte líquida do sangue, tá? Sem as proteínas de coagulação. Ó, a parte líquida do sangue é chamada de plasma, mas ali tem proteínas de coagulação. E aí você tira as proteínas de coagulação do plasma e isso vira soro. Por quê? Porque eu não estou querendo que tenha coagulação no sangue daquela pessoa. Eu quero é pegar esses anticorpos que estão nadando ali na parte líquida do sangue, concorda? Então isso é chamado de soroterapia. Soroterapia. Então soro vai ser uma imunidade, olha lá, I de imunidade, passiva, porque você recebeu pronto, porque foi o cavalo ou foi o coelho que produziu anticorpos para você, tá? E artificial, é uma IPA. Vocês concordam comigo? E outra coisa, o soro, ele é preventivo, ele é profilático ou ele é terapêutico, ele é de tratamento? Ele é terapêutico, ele é de tratamento. Você está tratando aquilo ali, senão a pessoa vai morrer. Entendeu? Então, ele é terapêutico. Tanto que a gente chama isso de soroterapia. Beleza? Ele é tratamento. Tratamento. Ora, meu, falei igual o paulista agora, meu, tratamento. É tratamento, mano. Ele é tratamento. Vamos colocar isso aqui, ó. Põe uma barra aqui, tá? Soroterapia barra tratamento. Até aí ficou claro, turminha? Sim? Sim, 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 sim. Beleza. Vou colocar de verdinho agora, tá? Agora vamos para a imunidade ativa. O que vai ser uma imunidade ativa? Imunidade ativa. Só voltando um pouquinho aqui rapidinho, tá, gente? Então você vai entrar com soro. Calma, Lara. Calma, Lara. Calma, Lara. Calma, Lara. Calma, calma.
Na Covid, a Lara perguntou, a vacina do Covid é soroterapia? Então, na vacina do Covid, eles estão enfiando em você um anticorpo que cavalo produziu? Um anticorpo que um coelho produziu para você? Responde aí para mim. Você viu alguém falando que ele estava inoculando o vírus da Covid num cavalo e o cavalo produziu anticorpos? Não. Tá? Tanto que vacina é contrário de soro. Não pode ter um soro que é vacina, entendeu? São contrários. Contrários, assim, são conceitos diferentes. Tá? E não tem soro que é vacina, nem vacina que é soro. Os dois são imunidades artificiais, eu concordo com você. Mas a vacina vai ser imunidade ativa. Mas vamos ver aqui agora, vamos ver como é que funciona. Tá. O soro, então, anota para mim, gente. O soro você vai utilizar quando você não pode esperar o sistema imune produzir anticorpos. Porque se você esperar seu sistema imune produzir anticorpos quando o veneno da cobra, você vai acordar cumprimentando São Pedro. Você concorda comigo? Ou o capetão lá embaixo, depende para onde que você vai. Concorda? Tá, então vamos embora. O que é imunidade ativa? Alguém fala para mim, imunidade ativa é quando você produz anticorpos. Tá. Agora, imunidade ativa natural. Antes de eu falar ativa natural, repara, eu tive contato com o vírus da dengue. Eu tive dengue. Tá? E já tive mesmo, gente. Você concorda que na hora que o vírus da dengue entrou dentro de mim, macrófago fagocitou alguns vírus daquele, apresentou para linfócito T e apresentou para linfócito B. E linfócito B tentou produzir anticorpos contra o vírus da dengue, concorda? Beleza? Só que o vírus da dengue entrou nas minhas células e começou a parasitar as células em 4 dias. Os meus linfócitos B aprenderam a produzir anticorpos contra o vírus da dengue em 16 dias. Eu pergunto para vocês, quem foi mais rápido? O vírus da dengue ou meus linfócitos B, plasmócitos? Responde aí para mim. Entrou aqui agora o vírus da dengue em mim, entrou agora, ó. Tá? Os vírus da dengue, muitos já entraram nas minhas células das minhas articulações, células do sistema respiratório, tá? Alguns foram fagocitados pelo macrófago e foi apresentado para linfócito T, que apresentou para linfócito B. Só que o vírus da dengue levou 4 dias para multiplicar nas minhas células e dar o sintoma da doença. Os linfócitos B viraram plasmócito e demoraram 16 dias para produzir anticorpos. Eu pergunto, quem foi mais rápido, o vírus da dengue ou o meu sistema imune? Na resposta humoral dele. O vírus. Por isso, Luísa, que eu tive os sintomas, você concorda comigo? Porque ele já estava multiplicando minhas células, estourando minhas células. E eu tive febre, eu tive dor no corpo, coriza e tudo mais, ficou claro? Mas você concorda que enquanto eu estava passando mal, o meu sistema imune estava tentando aprender a produzir anticorpos contra ele? Estava. Mas o sistema imune leva um tempo para produzir anticorpos contra aquele antígeno, ficou claro isso aí? O vírus é mais rápido. Esse processo, olha lá, eu tive a doença. Só que, depois de 16 dias, os meus linfócitos B viraram plasmócitos porque aprenderam a produzir anticorpos. Nossa, descobri a receita. Aqui, ó. Eu estava tentando 3 ovos, 1 litro de leite, 5 xícaras de farinha, tá errado. Eu tenho que colocar 1 ovo, meio litro de leite, 1 xícara só de farinha, misturar bem e deixar 3 horas no forno. Essa que é a receita certa. A partir do momento que ele produz a receita certa, ele multiplica e forma um exército clonal de clones daquele linfócito B, que vai produzir uma quantidade exorbitante de anticorpos. E esse monte de anticorpo vai sair, então, no meu plasma e no líquido entre as células e vai atacar todos os vírus da dengue. Ficou claro isso aí? Mas eu levei 16 dias para meu linfócito B, aprender a produzir o anticorpo certo. Percebeu?
Agora, acontece o seguinte. Esses linfócitos B que conseguiram produzir anticorpos, tá? Eles vão ficar guardados no meu sistema imune, nos meus linfonodos, no meu timo, tá? Em parte da minha medula óssea também, nos meus vasos linfáticos. Eles vão ficar guardados como célula de memória. Ou seja, você já fica com aqueles linfócitos B que já tem a receita certinha, que é um ovo, meio litro de leite e uma xícara de farinha, misturar em 3 horas de forno. Ele já sabe, ele já tem o caderno de receita pronto. O dia que o vírus da dengue, que eu tive, foi tipo 1, tá? O dia que o vírus da dengue entrar de novo no meu corpo, esses linfócitos vão levar 16 dias para produzir anticorpos, esses linfócitos que ficaram como célula de memória. Ou, em 2 horas, eles vão produzir uma quantidade exorbitante de anticorpos, esses linfócitos B. Em 2 horas. Aí eu pergunto, dá tempo desse vírus de dengue entrar dentro de célula minha? Não. Entenderam a jogada? Uma vez que você teve a doença, você fica com células de memória. Células de memória são tanto linfócitos T, apresentadores, TCD4, quanto linfócitos B, que viram plasmócitos e produzem anticorpos. Porque o dia que macrófago fagocitar aquele vírus de novo, aquela bactéria de novo, aquele protozoário de novo e apresentar para o linfócito T, ele já fala, ó, linfócito B, é vocês aí, ó. Vocês que fizeram receita contra o vírus da dengue, aqui, ó, entrou o vírus da dengue de novo. Ativa vocês aí. Eles multiplicam, viram um exército clonal e produzem uma quantidade de anticorpos muito maior do que naquela primeira resposta, quando você teve a doença. Entenderam isso aí? Isso aqui é chamado de resposta secundária. Você já tem células de memória. Por isso que nunca mais você vai ter a mesma gripe, nunca mais você vai ter o mesmo resfriado, nunca mais você vai ter a mesma dengue. Ah, não. Ficou claro isso aí? Porque você ficou com células de memória. Ficou claro? Aí você falou, Capetinga, mas olha, eu tive gripe de novo. Você teve gripe de novo porque foi um vírus que mutou. Ele virou mutante e mudou a proteína de capsídeo dele. Porque você já tem linfócito B de memória, célula de memória, contra aquela gripe que você teve o ano passado. Contra proteínas do capsídeo dos vírus, né? Influenza, que você teve o ano passado. E toda vez que esse vírus influenza daquele tipo do ano passado entrar em você, gente, em 2 horas você tem uma quantidade de anticorpos que nunca você teve no seu organismo. Não tem como o vírus infectar uma célula sua. E se infectar, o seu linfócito T ainda ativa uma célula chamada natural killer, é célula assassina, e essas células matam qualquer célula infectada com o vírus da gripe influenza A do tipo que você teve ano passado. Acabou. Não tem jeito de você ter de novo a mesma doença. Ficou claro isso aí, galera? Então, vamos ver. Agora eu pergunto para você. Esse exemplo que eu te dei, que eu tive dengue, quem produziu os anticorpos? Foi minha mãe, que deu para mim? Foi um cavalo e o ser humano injetou em mim? Ou foi meu próprio sistema imune? Responde aí para mim. Foi meu sistema imune, como foi seu sistema imune aquela gripe que você teve o ano passado. Então, essa imunidade, ela é ativa ou é passiva? Ativa, boa. Então, você vai anotar aí para mim, doença. Quando você tem a doença, isso é uma imunidade ativa. E eu pergunto, gente, a doença é um processo natural ou artificial? Alguém foi e inoculou o vírus lá da gripe no C, o vírus da hepatite, o vírus da dengue? Um cara pegou seringa, cultivou esses vírus lá em laboratório, né, em cultivo de células, porque vírus só multiplica. Natural. Lógico, isso foi um processo natural. E nessa doença, tá, que você teve, a quantidade de vírus ou sua resposta imune é tão grande que você fica com uma quantidade enorme de células de memória. Guarda isso aqui para mim, ó. Célula de memória, que nunca mais você vai ter essa doença de novo. Tá? A não ser que um grupo desses vírus sofra mutação e aí vai ser uma nova cepa viral. Né? Beleza? Ok? Então, uma imunidade ativa natural. Até aí ficou claro?
Sim ou não? Então, doença vai ser uma imunidade ativa natural. Agora, vem aqui comigo. O ser humano descobriu isso tudo, tá? Falou, calma aí. O macrófago fagocita digere lá dentro dele, com os lisossomos dele, aquele vírus ou aquela bactéria, apresenta para linfócito TCD4, T helper, que vai apresentar e vai ativar os linfócitos B, que produzem antibody, anticorpo. E os linfócitos B, quando aprendem a produzir anticorpos contra aquela partícula antigênica do capsídeo do vírus, viram plasmócitos, multiplicam, produz um monte de anticorpos, imunoglobulinas contra aquilo ali, mata todos os vírus e fica ainda como célula de memória. Aí o ser humano foi e falou, calma aí. E se eu cultivar os vírus em laboratório, num cultivo de célula ou embrião de galinha, né? Se eu cultivar esses vírus em laboratório e, primeiro, pegar esses vírus, colocar radiação aqui, ó, raio-x, é ionizante, inativar esse vírus e colocar o vírus inativo no ser humano, ó, inativo. O macrófago, só que esse vírus é inativo, ele não consegue entrar dentro das células, infectar e destruir célula, a pessoa não vai ter doença. O vírus não consegue fazer o ciclo lítico dele, nem lisogênico, não consegue reproduzir, a pessoa não vai ter doença porque ele está inativado. Mas o macrófago vai perceber que isso é corpo estranho, vai fagocitar esse vírus inativo, olha o que eu estou falando, inativo, vai fagocitar, vai digerir, vai apresentar essas partículas antigênicas para linfócito T, porque ele está achando que é um vírus ativo, entre aspas, vivo, tá? O linfócito T vai apresentar esses pedacinhos do vírus antigênico, né, para o linfócito B. O linfócito B vai produzir anticorpos, achando que está tendo a doença, mas não está tendo, porque o vírus está inativo. Mas o linfócito B vai produzir anticorpos, vai multiplicar e vai ficar com célula de memória. Pronto. O dia que o vírus verdadeiro, o vírus ativo, o vírus selvagem, selvagem, né? Imagina que é um monte de vírus, selvagem. O dia que esse vírus selvagem, né, dessa doença aqui, entrar em mim, eu já tenho células de memória. E eu vou ter uma resposta, então, uma resposta secundária, porque eu já tenho células de memória. E a quantidade de anticorpos é muito maior. Gente, não vai dar nem tempo desse vírus infectar minhas células. Entendeu o que o ser humano fez? Ou então ele fez o seguinte, olha, uma é usar vírus inativo. A outra é, gente, para não ter problema nenhum mesmo, sabe o que eu vou fazer? Eu já vou quebrar o capsídeo desse vírus, ou já vou quebrar, estourar essa bactéria e vou injetar só a proteína do capsídeo do vírus ou da parede celular bacteriana. Ou seja, a molécula antigênica. Eu vou injetar só a molécula antigênica. Olha aqui. Eu não estou injetando nem bactéria atenuada e nem vírus atenuado. Eu estou injetando só um pedaço da bactéria, um pedaço do vírus, mas que estimula meu sistema imune. Eu estou injetando a pessoa, o macrófago vai fagocitar aquilo, não vai fagocitar o vírus inteiro, ou a bactéria inteira, mas aqui, ó, o pedaço que você injetou aqui, ó. E é exatamente aquele pedaço que estimulava a linfócito B a produzir anticorpos. Então, você está injetando a molécula antigênica. E aí, você injetou, o macrófago fagocitou, apresentou para linfócito TCD4. O linfócito TCD4 apresentou isso para linfócito B, de antibody, e falou, ó, produz anticorpos contra isso aqui, ó. O linfócito B, então, começa a produzir anticorpos, acerta a receita, multiplica, vira plasmócito, já começa a produzir aquele monte de anticorpo. Só que tem isso aqui, só a proteína lá do vírus, ou a glicoproteína da bactéria, ou o glicolipídio da bactéria, não importa. Mas vai ficar com as células de memória. O dia que o vírus mesmo entrar lá, ó, o vírus inteiro, com um pedaço dele estranho, ou a bactéria entrar, o macrófago, na mesma hora, ativa linfócito T, que ativa linfócito B, e você já tem um exército de célula de memória que reproduz mais ainda e produz muito mais anticorpos. Eu pergunto, vai ter chance dessa bactéria te atacar? Vai ter chance desse vírus entrar em alguma célula e reproduzir? Não, porque você vai ter uma resposta secundária. Ficou claro isso aí?
Só que esse processo aqui não foi um processo natural. Por quê? Porque você cultivou vírus, você cultivou bactérias, você atenuou vírus ou atenuou bactérias para não ter a doença na pessoa. Porque se você injetar um vírus ativo, você vai ter a doença, vai causar a doença na pessoa, concorda? Ou você quebrou, desestruturou aquele vírus ou aquela bactéria e colocou só a partícula antigênica na vacina. Eu já até falei o nome, né? Na vacina, beleza? Injetou na pessoa, nem é o vírus, nem a bactéria, é um pedaço. Aí que não tem risco de ter doença mesmo. Mas, de qualquer forma, você vai estimular seu sistema imune. Ficou claro isso aí? Então, a primeira pergunta que eu pergunto para vocês aí, ó, primeiro questionamento que eu faço. Essa imunidade, ela foi passiva ou ativa? Nesse processo todo, quem que produziu anticorpos? Você injetou vírus atenuado ou bactéria atenuada ou pedaço de vírus ou pedaço de bactéria, tá? Mas quem produziu anticorpos foram os seus linfócitos B seus. Então, uma imunidade o quê? Ativa, não é? É isso aqui que esse processo, ele simulou uma doença, você concorda comigo? Né? Entre aspas, não simulou doença porque não atacou célula sua, porque doença é ataque de célula sua e fisiologicamente você vai ter alteração. Tá? Mas simulou esse processo de invasão, melhor dizendo, simulou o processo de invasão de micro-organismo. Simulou. Mas não teve essa invasão mesmo porque não entrou em uma célula sua, porque os vírus estavam atenuados, estavam inativados, as bactérias também, ou foi pedaço de vírus bactéria. Mas quem produziu foram seus linfócitos B, ativa. E eu pergunto, se foi natural ou artificial? Quando você injeta vírus atenuado na pessoa, que não causa doença, artificial. E esse processo é chamado de vacina. Beleza? Vacina. Então, vacina vai ser uma imunidade. Anota aí para mim, ó. Imunidade ativa, porque você produz anticorpos, não é isso? E artificial. Ficou claro isso aí, galera? Vacina vai ser imunidade ativa e artificial. Ok? A vacina, ela simula uma infecção, como se você tivesse tido a infecção, mas não a doença. Por quê? Porque você não está colocando vírus ativo, nem bactéria ativa. Ficou claro? Nem protozoário ativo. Muitas vezes você está colocando até só pedaços desse vírus, dessa bactéria, desse protozoário. Mas se o macrófago não está sabendo disso, ele vai pegar então aquela proteína do vírus ou da bactéria ou do protozoário, vai apresentar para linfócito T, vai apresentar para linfócito B e ele já vai produzir anticorpos. Tá? Se a gente fizer uma titulação de anticorpos ali 7 dias depois, 20 dias depois, você está com um monte de anticorpos contra aquele vírus. Só que você não teve aquele vírus dentro do seu corpo. Você não teve a doença. Porque aquilo foi inativado. Ou é só pedaço dele. Agora, o legal é que você fica com célula de memória. O que é célula de memória? Já são linfócitos B que tem a receita certinha. O dia que o vírus verdadeiro, ou a bactéria verdadeira, ou o protozoário verdadeiro entrar no seu corpo, na mesma hora, alerta, alerta, entrou aquele vírus que a gente viu partícula dele o ano passado, você lembra? O linfócito B, ativa aí, ó, células de memória, vocês que sabem a receita. Eles vão lá, 100 meses, é essa aqui, ó. Em 2 horas, gente, eles produzem, se o ano passado, quando você recebeu a vacina, eles produziam 1 milhão de anticorpos, agora eles vão produzir 1 zilhão elevado a heptagiga anticorpos. Gente, não tem nem chance desse vírus entrar em alguma célula sua. Ficou claro? Por isso você fica imune para o resto da vida. Agora, muito cuidado, muito cuidado. Aí você vira para mim, Capetinga, calma aí. Eu estou quase entendendo, quase entendendo. Mas por que tem vacina que a gente toma uma dose só, e isso vai cair no Enem? Por que tem vacina que a gente toma uma dose só na vida e acabou, e você já está imune? E por que tem vacina que você tem que tomar 3 doses? A primeira e o segundo, que é o primeiro reforço. A primeira dose e o reforço. Tem vacina que são 3 doses. A primeira dose, 2 reforços. 2 reforços. Maria, como é que fala? Reforços ou reforços? Reforços. Beleza? Então aí, ó.
A primeira e os 2 reforços. Gente, porque eles viram que tem vacina... Não, Giovana, não é isso não aqui, ó. Tem vacina que, com uma dose, já estimula suficiente seus linfócitos B a ter célula de memória. Acabou. Entendeu? Uma dose já é suficiente para multiplicar linfócito B. Acabou. Não precisa tomar outra, não. Agora, tem vacina que eles viram... Gente, isso é ciência. Pelo amor de Deus. Eles viram, eles fizeram com uma dose, viu que teve gente que ficou doente, então não pode ser com uma dose. A gente vai ter que dar 2. Por quê? Se teve gente que ficou doente, é porque não teve célula de memória suficiente guardada. E viram que com 2 doses, aí já teve uma quantidade de célula de memória guardada. Então, da primeira dose, vai ter toda a apresentação, já produz um pouco de célula de memória. Mas viram que depois de 20 anos, começou a ter problema. Ah, então uma dose não deu, gente. Então vão dar 2 doses nessa figura aí. Beleza. 20 anos não, exagero, tá, gente? Logo depois eles fazem análise e já vê que tem pouca célula de memória. Então tem que ser com 2 doses. Aí fizeram 2 doses. A primeira, a segunda. Depois da segunda dose, nossa, ainda tá faltando um tantinho de célula de memória para ficar nota 1000. Então vão dar 3. Entenderam isso aí? Beleza? Agora, por exemplo, se você tomou a vacina contra a sarampo, eu não lembro, tá, gente? Não lembro mesmo. Depois vocês têm que decorar isso quando estiver na medicina. E você sabe que de decoreba eu detesto, sou mal pra caramba, só decoro para fazer prova. Mas vamos lá. Ó, se, por exemplo, eu estou inventando, tá? A vacina do sarampo, você tem que tomar a primeira dose e 2 reforços. Tudo bem? Repara o seguinte, depois que você tomou o terceiro reforço aqui, ó, eles já viram que você vai ter uma quantidade de célula de memória, de plasmócito B, que são células de memória, né? Então, plasmócitos B de memória, perdão, linfócito B de memória, porque plasmócito é quando ele está produzindo anticorpos. Você vai ter, então, linfócitos B de memória, que depois da terceira dose aqui, essas células de memória vão acompanhar você até o último dia de sua vida. Você vai morrer com 101 anos, você tem uma quantidade boa de células de memória. O dia que o vírus do sarampo entrar em você, eles vão ativar as células de memória e elas já produzem uma quantidade altíssima de anticorpos. Ficou claro isso aí? Tá? Então foi com pesquisa que eles viram que com algumas vacinas com uma dose, você já vai ficar guardado lá 1 milhão de células de memória. Isso já te dá imunidade e esse 1 milhão de células de memória vai acompanhar até o resto da sua vida. Pronto, já te deu imunidade pro resto da vida. Teve vacina que eles viram que com 2 doses é que na segunda vez que tinha apresentação do antígeno é que multiplicou mais ainda as células de memória e deu 1 milhão de células de memória, que vai ficar te acompanhar até os 101 anos. Ah, então tem que ser 2 doses. E tem vacina que foram com 3 doses. Ficou claro isso aí? Outra coisa que eu quero que vocês guardem antes de abrir para a pergunta. Você pode ver o seguinte, olha, e fiquem atentos vocês, tá? Quando vocês passarem em medicina e forem viajar pelo mundo afora, que é muito bom, muito legal e dou maior força, tá? Muitos países exigem certificado de vacinação, tá? Inclusive contra a febre amarela, beleza? Agora detalhe, aí lá vai o lindão bonito, tá? Lá vai o lindão bonito, se não me falha a memória, acho que quando fui pro Peru eles pediram, tá? Não lembro mais direito. Mas aqui, ó. Lá vai o lindão bonito. Faz de conta, eu acho que o Peru precisa assim. Vai lá o lindão bonito e fala, eu vou visitar os países ali da América Central, ou a Colômbia, ou o Peru, né? Acho que o Peru precisa assim. Então, lá vai o lindão, compra passagem, né? E, sei lá, já deixa hotel lá separado, bonitão. E detalhe, aqui, gente, eu vi que precisa ter vacinação contra a febre amarela. Que lindo! Então, calma aí. O avião vai sair daqui a 3 horas? Calma aí, espera, eu vou ali rapidinho. Toma a vacina de febre amarela. Deixa eu falar uma coisa. Na hora que eles olharem lá no seu cartão de vacinação ali, calma aí. Você tomou essa vacina tem 1 dia, 3 horas, 1 dia, 2 dias, 1 semana? Vai embarcar, não. Pode ficar aqui, ó. Você nem entra no avião. Ficou claro isso aí? Por quê? Vacina de febre amarela, eles pedem no mínimo 10 dias de antecedência. Por quê, gente? Se eu vacinei hoje, eu já tenho plasmócito, já tenho linfócito B produzindo anticorpos? Eu falei que leva de 7 até 21 dias, vocês concordam comigo? Dependendo
da vacina, dependendo da doença? Ficou claro? Beleza? Então, não. Você recebeu antígeno hoje. No mínimo, só daqui a 7 dias é que você está produzindo anticorpos contra aquele vírus. Então, você não embarca. Ficou claro? Entenderam a jogada? Beleza? Vocês viram que da Covid aí, eu acho que são 22 dias, né? Depois que você recebe a segunda dose, aí você tem que ficar... Você só fica imune mesmo depois de 21 dias, 20 dias. Tá, gente? Isso é detalhe. Isso aí é decoreba. Você olha aí no site, olha, né? Você tem que entender a lógica. Por que eles falam que você só fica imune depois de X dias? Porque só depois de X dias é que você tem uma quantidade de células de memória eficiente, adequada para produzir anticorpos contra aquele vírus que vai entrar. Entenderam isso aí? Beleza? Tá. E para encerrar e para produzir as como é que fala? Abrir para as perguntas e vou olhar lá no chat as perguntas, mas uma coisinha só. Aí você fala assim, ô Capetinga, calma aí, eu estou entendendo tudo, eu entendi por que a gente toma vacina, porque tem vacina que é uma dose só, tem vacina que são 2 doses, eu entendi que muitas vacinas você toma, mas você não fica imune. Então, tomei vacina contra a gripe aqui, ó. Tomei vacina contra a gripe, né? H1N1. Ah, mas gripei. Ah, isso é porque o governo tá dando vacina vencida, é porque o governo tá querendo matar a gente. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Vão ser inteligentes. Para comigo, eu tô cansado de burrice. Gente burra no mundo, para mim, assim, tá brotando mais que cogumelo quando chove. Não, para. Se você tomou vacina contra a gripe e você gripou, é porque você já estava infectado. Você concorda comigo? Pelo amor de Deus. Entendeu? Você já estava infectado. O vírus já estava dentro do seu corpo, só que não estava multiplicando o suficiente para ter o sintoma. E você sabe que se você tomar vacina, só daqui uma semana, ou 15 dias, ou até 21 dias, que você vai ter anticorpos. Então, nada de falar que tomou vacina e gripou. Tá vendo? Eu não tomo mais essa vacina da gripe, porque eu tomei e gripei. Para, gente, pelo amor de Deus. Falta de informação mata. Entendeu? Por isso que a gente estuda. Isso, eu fico, sabe? Fico assim, irado com isso. Falo, não, gente, ignorância para mim nesse ponto, pelo amor de Deus. Para. Entendeu? Então, não. Você já estava infectado, muito provavelmente. Beleza? Essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde. Tá? Foi vacina vencida, olha só. Eu tomei a vacina contra o sarampo, uma semana depois eu tive sarampo. Esse governo tá dando vacina vencida. Para, tá? Fala stop, burrice, stop. Você já estava infectado com o vírus. A vacina vai levar, sabe, de 7 a 21 dias para estimular seus linfócitos B a virarem plasmócitos produzindo anticorpos. E o vírus já estava sambando dentro de você. Pronto. Entendeu? E aí foi, infectou suas células. Agora, seus linfócitos depois estavam lá tentando produzir anticorpos. Mas beleza. Primeira coisa é essa. A segunda coisa que eu quero que vocês guardem para mim. Quero mais 2. Você lembra que eu falei que tem vacina que são de vírus atenuados? Vocês lembram disso? Tá? Tem vacina que são, aqui é o vírus, partícula viral. Se é partícula, pedaço do vírus, isso não vai trazer problema para ninguém. Agora, tem vacina que é vírus atenuado. Ou seja, é o vírus selvagem, aquele vírus mesmo que causa doença, por exemplo, febre amarela, tá? É o vírus que causa doença. Eles multiplicam esse vírus em laboratórios, o vírus da febre amarela, só que depois eles fazem uma radiação ionizante aqui nesse vírus e atenua esse vírus, inativa esse vírus, ficou claro? Beleza? Só que é de vírus mesmo, é vírus, só que ele está inativado. Só que acontece o seguinte, gente, vocês podem colocar aí para vocês verem, né? Joga aí na internet, que, por exemplo, vacina de febre amarela, grávidas, imunodeprimidos, pessoas com mais de 70 anos não devem tomar. Não devem. Então tem restrição. Todo mundo pode tomar, tá? Mas tem restrição para grávidas, imunodeprimidos e pessoas mais velhas. Por quê? Porque a vacina de febre amarela é de vírus atenuado. Não é de um pedaço do vírus. Ali tem vírus mesmo. E aí é o seguinte, se a pessoa está imunodeprimida e pessoa mais velha não produz tanto anticorpo, o sistema imune não funciona tão bem, como nada funciona tão bem, seu fibroblasto não produz mais colágeno tão bem, por isso você fica cheio de ruga. Concorda? Não é? Então, assim, o funcionamento começa a decair com a idade, inclusive do sistema imune. Então, pessoas mais velhas, pessoas imunodeprimidas, transplantadas,
tá? Acometidas por alguma imunodeficiência, como o HIV, tá? A AIDS, não deve tomar vacina de febre amarela, e nem grávidas, porque grávida, ela inclusive está sobrecarregada, porque ela está produzindo anticorpos, que a gente viu que ela passa pela placenta para o filho. Então, ela já está sobrecarregada. Então, para esses grupos aqui, ó, vai tomar vacina de febre amarela, você até toma. Como? Levando atestado do seu médico. Porque aí você vai lá, faz o exame, tá? Você que tem mais de 70 anos, você que é imunodeprimido, você que está grávida, né? Você que está fazendo tratamento quimioterápico. E aí seu médico vai analisar a quantidade de leucócitos, a quantidade de glóbulos brancos, a quantidade de linfócitos, a quantidade de neutrófilos, a quantidade de linfócito B, a quantidade de linfócito TCD4, entendeu? Ele vai então pedir um hemograma específico e vai olhar lá. Ah, não, você está com uma quantidade boa de linfócito T e linfócito B. Então, ele vai te autorizar, entendeu? Agora, se você tiver com uma queda, com uma leucopenia, penia é penúria, pobreza, né? Leuco de leucócitos, glóbulos brancos. Se você tiver com uma leucopenia, ele vai falar, olha, eu não vou te liberar para tomar a vacina de febre amarela. Ah, mas por quê? Porque você está com uma leucopenia, você está com uma baixa de glóbulos brancos. E se colocar esse vírus, mesmo que atenuado em você, pode ter o risco, sim, desse vírus infectar alguma célula sua e você ter a doença. E se você tiver a doença nessa leucopenia, nessa penúria de glóbulos brancos que você está, meu amigo, você pode morrer. Não, não vou autorizar. Entenderam a lógica? Tá. E por último, mas não menos importante, você fala assim, Capetinga, o ano passado, eu tomo todo ano, tá? Porque eu sou asmático, então eu faço parte do grupo de risco, além de ser professor. Então, olha só, todo ano eu tomo a vacina da gripe, tá? Aí você fala, Capetinga, mas calma aí. Por que todo ano a gente toma vacina de gripe? Aí sim, Giovana. Aí eu pergunto para você. Vírus do sarampo, a gente toma uma vacina só e até hoje não precisou desenvolver outra vacina. Vírus do sarampo, tá aqui. Vírus da gripe, todo ano a gente toma uma vacina contra o vírus do H1N1. E eu pergunto para vocês, qual dos dois vírus você acha que é mais mutante, mais mutagênico, que sofre mais mutações e que muda as proteínas de capsídeo mais facilmente? O vírus do sarampo ou o vírus da gripe? Por isso que você tem que tomar todo ano, entendeu? Por quê? Porque ele sofre muita mutação. Detalhe, por que até hoje não conseguiram? E o vírus da gripe é um vírus RNA. Geralmente o vírus RNA tende a ter um pouco mais de mutação do que vírus DNA, tá? Mas o da gripe é um caso à parte. Agora aqui, por que o vírus HIV, que é o causa AIDS, não tem vacina para ele até hoje? Porque na hora que faz uma vacina contra o camarada, gente, é na hora. Ai, achei a vacina para AIDS. Na hora que você termina a frase, ele já mutou. Ai, calma aí, gente, não achei não, vou fazer outra aqui. Ai, achei a vacina. Mutou. Não. Ah, pronto. No A ele já mutou, acabou. Entendeu? O vírus HIV, ele é altamente mutante. Na hora que você fala que você descobriu a vacina, ele já mutou. Pronto. Então você teria que ficar fazendo vacina de meia em meia hora. E eu pergunto para vocês, vacina é um processo pouco expendioso no ponto de vista dispendioso, no ponto de vista econômico ou não? Responde aí para mim, o que vocês acham? Produção de vacina. Cultivar células para poder ter o cultivo desses vírus, purificar, testar. Vocês estão vendo aí testagem, né? A fase 1, fase 2, fase 3, tem que fazer relatório, blá, blá, blá. Gente, gasta dinheiro ou não gasta? Vocês estão vendo, tem consórcio mundial para poder desenvolver vacina contra a Covid. Gasta grana, entendeu? Então não adianta você ficar produzindo, produzir vacina contra o vírus, você já até para, né? Produzir vacina contra o HIV. Olha o dinheiro que você gastou e não adiantou, porque ele é altamente mutante. Beleza? Então, falei demais. Deixa eu ver lá no chat quais foram as perguntas. A vacina é imunidade ativa artificial, tá, Luísa? Exatamente. A vacina é imunidade ativa, você que produz os anticorpos, tá? E você já vai ficar com essas células de memória o resto da vida. Soroterapia é só atestada em animais e eles produzem anticorpos? A soroterapia, eu não entendi isso, Lara, dela ser testada.
ela é utilizada, né? A fabricação desses anticorpos é feita através de animais, tá? Porque se você colocar um ser humano para produzir esses anticorpos, você está inoculando um veneno no ser humano, entendeu? É uma questão ética. Né? Então, não, beleza? Inclusive, vou te falar uma coisa. Para os animais tem todo, tá? Um protocolo ético, que não é assim, vem cá, cavalo. Não, tem um tratamento desses animais, a ambientação, a alimentação, entendeu? Tem todo um protocolo ético para você fazer soro, viu? Nos animais. O período, eles são utilizados para fazer soro durante 3 ou 5 anos, depois eles são aposentados, porque você acaba com o animal. Imagina você produzindo, colocando esse cara para produzir anticorpos. Gente, detona fígado, detona rim desse cara, entendeu? Então tem todo um protocolo ético aí, tá? Calma aí, soroterapia, tá, o seu sistema, o próprio, tá, isso aí vocês responderam, tá. Giovana, Capê, eu posso perder as células de memória? Giovana, pode, por exemplo, irradiação, você concorda? Se tiver uma terceira guerra mundial aí, né, radiação acabar com essas células de memória. Se acabar com as células de memória, por causa da radiação da bomba atômica que vai explodir aqui semana que vem, aí pronto. Não, tô otimista hoje, né, gente? Então, olha só, aí, se você perder essas células de memória, aí você vai ficar, então, à mercê, né? Você não vai ter mais imunidade contra aquilo, beleza? Por isso, gente, quando tem leucemia, tem que fazer transplante de medula óssea, beleza? Porque você pode perder essas células de memória assim, você pode ter vários problemas. Então, pronto, o que faz? Se a pessoa está com leucemia, você faz uma radiação na pessoa para matar todas as células da medula óssea vermelha, do tecido hematocitopoético que está lá, né? Medula óssea vermelha dentro dos ossos. Aí você fala, não, essa pessoa vai morrer. Vai se ela não receber outra medula. Aí você achou um doador que é compatível, você vai lá no osso desse cara aqui, ou dessa cara, né? Tira tecido hematocitopoético e coloca dentro do osso desse cara aqui. Esse tecido começa a colonizar os ossos, começa a produzir novamente as células do sangue, tanto células vermelhas quanto os glóbulos brancos do sangue, beleza? Dessa pessoa que você acabou com a medula óssea vermelha dela, tá? Tá. Dá um trabalho danado mexer com o comitê de ética. Exatamente, já me imagina para pesquisa, né? Beleza. KP, mudando de assunto. Como funciona o processo inflamatório? Tá, o processo inflamatório, gente, é isso aqui, olha. Bom, tá, antes de eu explicar o processo inflamatório, ficou alguma dúvida em relação à imunidade? Tipos de imunidade? Imunidade, então, humoral, imunidade celular. Imunidade humoral, ela é específica, produz anticorpos, ela é adaptativa, ela é adquirida, né? Aqui, imunidade celular, ela é generalizada, ela é inata, porque é fagocitose, tá? Imunidade passiva, imunidade ativa, e imunidade passiva artificial e passiva natural, e imunidade ativa artificial e passiva natural. Não, ativa, artificial e ativa natural. Ficou alguma dúvida nessas questões, sim ou não? O que é célula de memória? Por que algumas vacinas têm que tomar 2 doses ou 3 doses? A primeira dose, 2 reforços, né? Ou reforços, não sei, vou perguntar a Jo como é que a gente fala. Alguma dúvida? Não? Tá. Processo inflamatório é o seguinte, gente, olha. Entrou um corpo estranho aqui, ou não precisa ser corpo estranho, tá? Porque quando tem corpo estranho, tem uma infecção que gera uma inflamação, tá? Inflamação é as suas células liberando substâncias, tá? Interleucinas, ativando o seu sistema imune para uma possível agressão, tá? E a gente tem os 4 OR da inflamação. OR, dor, calor, tumor e rubor. A inflamação é o seguinte, é um processo fisiológico, tá? Por exemplo, eu dei uma pancada aqui no meu braço. Lesou células. Ao lesar essas células que foram lesadas romperam uma membrana, tá? Os próprios fosfolipídios de membrana, colesterol, vão transformar em substâncias chamadas tromboxanos, e essa substância, ácido araquidônico, essas substâncias são sinalizadores bioquímicos do processo inflamatório, indicando que ali teve lesão celular.
por causa dessa pancada que eu dei. Então, essas substâncias vão estimular células a fabricarem prostaglandina, que é um outro sinalizador bioquímico celular, né? A primeira coisa, prostaglandina e histamina também, elas vão vasodilatar os vasos sanguíneos, os capilares estão passando ali. Se tem uma vasodilatação e uma separação um pouco das células aqui do endotélio, dos vasos, extravasa líquido do sangue, plasma, né? Do sangue para o meio intersticial, por isso que dá edema, por isso que incha, tá? Outra coisa, com a vasodilatação, vem mais células de defesa e você libera substâncias quimiotáticas que atraem células de defesa. Por quê? Na hora que teve a lesão ali, pode ter entrado algum micro-organismo. Não sabe. Então, célula de defesa vem. E outra, macrófago vem também, neutrófilo, porque eles vão fagocitar as células que foram lesionadas, que elas foram arrebentadas naquele impacto. Tá? Então, por exemplo, joguei bola ontem, levei um tostão no meu joelho, inchou, aquilo é um processo inflamatório. Como aumentou a quantidade de sangue passando, porque teve vasodilatação, então deu rubor, ficou vermelho, deu calor, olha lá os 4 ouro, ó, rubor, calor, porque o nosso sangue é quente, então fica mais quente ali, ó, quando você tem inflamação na garganta, você vê que fica mais quente, tá? Deu dor, porque diminuiu o limiar dos neurônios na propagação do impulso nervoso. Então, pernilongo, se pousar ali agora, as fibras sensitivas, né, de terminação nervosa, nociceptiva de nocivo, já despolariza a membrana e você tem sensação de dor. Tá? Olha a prova que tem sensação de dor. Vocês estão tendo agora artéria pulsando no dedinho do pé de vocês? Tem. Suas artérias estão assim, ó, tum, tum. Não é que elas pulsam ativamente, não. É porque na hora que o coração tem sístole, expulsa o sangue e o impacto é absorvido pelas artérias. Então as artérias de vocês estão pulsando. Inclusive a artéria do dedinho do pé. Tá lá, tum, tum, por causa do impacto. Tá? Da sístole, da ejeção do sangue, né, de dentro do coração para as artérias. Tá? Pergunto para vocês, vocês estão sentindo a artéria de vocês pulsarem lá no dedinho do pé? Não. Aqui no seu dedão? Não. Mas tá pulsando? Tá. Se você bater seu dedinho do pé na quina do sofá, que vocês já bateram, todo mundo na vida já bateu o dedinho uma vez na quina do sofá, não existe esse, tá? É que nem nascer com umbigo, cordão umbilical, todo mundo nasce. E dedinho na quina do sofá também todo mundo já bateu um dia. Ou se você bater um martelo no dedão, gente, não dá 1 minuto, você começa a sentir o quê? Tom, 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 latejando. Por quê? As células aqui liberaram prostaglandina, as células foram lesionadas, e a prostaglandina diminui o limiar dos neurônios sensitivos. Então, os neurônios não despolarizavam membrana com a pulsação das artérias. Como agora teve uma lesão, diminuiu o limiar, então só essa pulsação já ativa neurônio de dor. Por isso você fica sentindo, ó, tum, 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 o dedinho latejando. Ficou claro isso aí? E como atrai, então, células de defesa, então tem também tumor. Tumor é aumento de células. Não é tumor no sentido de câncer, tumor maligno ou mesmo tumor benigno. Não. Tumor é aumento de células, tá? E fica entumecido, fica mais inchado, tá? Então são os 4 OR da inflamação. Dor, calor, rubor e tumor. Beleza? Numa pancada, você tem inflamação, mas é uma afecção. A é negação. Infecção de infecção. Você não teve nenhum micro-organismo ali. Mas sempre que entra um micro-organismo, que é uma infecção, geralmente deflagra um processo inflamatório. Belezura? Deu para entender aí, Luísa? Me fiz entender? Tá. Beleza, tá? Gente, olha aqui, olha. Concentração de anticorpos e tempo, para a gente encerrar essa aula, tá? Repara uma coisa, turminha. Na exposição inicial, exposição ao antígeno, exposição ao vírus, tá? Exposição à bactéria. Na exposição inicial, vem comigo aqui. Na exposição inicial aqui, olha,
Repara, você teve uma resposta imune primária. Foi a primeira vez que seu macrófago ativou linfócito T, que ativou linfócito B, que virou plasmócito e produziu anticorpos. Tá? Repara, leva um tempo maior e você produz uma quantidade X de anticorpos. Mas você fica com células de memória. Anota isso para mim, célula de memória. Esse é o ponto-chave. Se você ficou com célula de memória, a segunda vez que você tiver exposição daquele antígeno, daquele vírus, daquela bactéria, você já ativa diretamente suas células de memória e elas não têm que aprender a produzir anticorpos, elas já têm a receita. Olha aqui, gente, num tempo muito menor, e a quantidade de anticorpos foi menor ou foi triplamente maior? Triplamente maior. Ficou claro? Então, na segunda exposição, depois que você já está sensibilizado, seu sistema imune, então, já tem células de memória, essa que é a palavra-chave, você produz uma quantidade enorme, exorbitante de anticorpos no intervalo de tempo curtíssimo, em horas. Em 8 horas você produz uma quantidade estratosférica de anticorpos. Então, não tem vírus, não tem bactéria que vai chegar em você, tá? Vai te causar a doença. Então, guarda uma coisa. Essa resposta primária, ela pode ser dada pela doença. Na doença você tem resposta primária e você vai ficar com célula de memória. E aí quando entrar de novo, por exemplo, o vírus do sarampo em você, você já teve sarampo, aqui ó, célula de memória faz a resposta secundária. Acabou, você nunca mais vai ter. Não vai ter mais sarampo, tá? A não ser se o vírus do sarampo sofreu uma mutação que mude essas proteínas aí do capsídeo dele, né? Aí é uma nova cepa de vírus sarampo, aí você pode ter. Mas se continuar a mesma cepa, jamais. Ou aqui, ó, você foi vacinado. Aqui, ó, injetaram em você a vacina. Ou injetaram vírus atenuado, bactérias atenuadas, ou simplesmente as moléculas antígenas, né? Do vírus ou da bactéria. Pronto. E aí, você vai ter a resposta primária, porque você recebeu a vacina, porque seu corpo não sabe se foi vírus verdadeiro que entrou ou não sabe. Ele sabe que entrou um corpo estranho e ele vai responder, certo? E aí, o dia que o vírus verdadeiro entrar mesmo, que vai ser exposição secundária, você já tem células de memória, aí acabou. Aí a quantidade de anticorpos que você produz é imensa. Imensa, imensa, imensa. Beleza? Gente, mais uma pergunta. A minha imagem aqui tampou esse texto que eu escrevi aqui do lado? Esse texto aqui, ó, foi tampado pela imagem em algum momento? Porque para mim foi. E esse quadro foi tampado? Não, né? Ficou tudo tranquilo para vocês, não ficou? Deu para ver direitinho? Nossa Senhora. Gente, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu conserto isso? Deixa eu colocar isso lá em cima. Aí, deu certo agora. Consegui, graças a Deus. Deu, tá. Deixa eu ver aqui. Beleza. Ô, galerinha, então, joia, consegui resolver aqui. Gente, então, ó, muito obrigado. Valeu demais, tá? Valeu demais aí. E aí, semana que vem a gente tem mais aula, tá? E eu vou continuar postando, então, para vocês. Inclusive, eu vou mandar as doenças para vocês. As eumintóses que eu ia falar hoje, eu vou mandar lá o link para vocês. Vocês assistem qualquer dúvida, vocês mandam para mim, tá bom? Valeu, turma. Obrigado, valeu aí vocês terem ficado até o final, viu? Beijo grande, qualquer dúvida, me chamem lá, tá bom? Beijo, bom almoço. Tchau, tchau, galerinha. Beijão, Jamil. Valeu, Larinha. Valeu. Valeu, Luizinha. Beijos.